Bem tranquilo, bem na boa, tu vai ver. Se eu me atrapalhar, eu puxo do meu caderninho e começo Puxa, a falar. bem tranquilo. Bem atitude de prof. Deixa eu dar uma pesquisada. É isso aí. Os números que é o que mais... Boa tarde, quarta-feira, 11 de março de 2020. Estamos começando mais um programa Diálogo Aberto, com o objetivo de informar, discutir temas de interesse da nossa comunidade, sempre com transparência e imparcialidade para que vocês, nossos ouvintes, possam tirar conclusões sobre os temas que estamos abordando. É nosso apoiador cultural Oral Clean, atendimento odontológico de qualidade com os dentistas Fernanda Antonini, implantodontista, Melissa Trentin, ortodontia, Alana Catroli, odontopediatria. Oral Clean que fica na rua General Firmino 478 e atende nos telefones 3742-3858 e 3742-5363. Etel Energia Limpa, solução energia limpa para você e para o planeta. Uma empresa que acredita no desenvolvimento com preservação do meio ambiente de Palmeira das Missões e de toda a região. Etel que fica na rua Borges de Medeiros, número 50, próximo ao INSS. Atende no telefone 3742-6698 e também no telefone 99931-9677. Também através do e-mail etelenergialimpa@gmail.com você pode entrar em contato com Elisandro e fazer um orçamento sem compromisso. Você pode participar do programa, dar sugestões sobre temas que a gente possa abordar nas quartas-feiras através do telefone 3742-0101, também através do meu telefone 999335198. Também através da página do programa no Facebook, www.facebook.com/Diálogo Aberto 2012. Pois bem, nessa quarta-feira, como eu já havia anunciado na semana passada, eu ia tratar de um assunto bem interessante e bacana, porque é um assunto do momento, né, de preocupação com saúde, que é o coronavírus. É um vírus que surgiu aí agora, está todo mundo se perguntando até que ponto ele é letal ou não, ou quais os cuidados que a gente deve ter para evitar a contaminação, evitar de contaminar também a comunidade onde a gente vive, a família, enfim, a escola. E aí eu fiz um convite para a professora Terimar, da Universidade Federal de Santa Maria, ela que é professora de microbiologia na universidade, e ela escreveu uma coluna no nosso jornal Tribuna da Produção, e eu li a coluna e achei interessante que a gente pudesse trazer essas informações no rádio para vocês que estão nos ouvindo, nos ouvem todas as quartas-feiras. Eu fiz o convite para ela e ela prontamente aceitou e vim aqui para a gente fazer esse bate-papo e levar a informação para vocês. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Landel. É um prazer estar aqui conversando com você e conversando com vocês também. Eu espero poder contribuir um pouco, né, nesse assunto que está tão falado agora, né? Talvez para mim ainda mais, porque eu acabo vivendo muito isso também, né? Inclusive nas redes sociais, né? Isso é muito presente na minha vida e imagino que na vida de todas as pessoas também tem se aproximado muito mais pela televisão, pelo rádio, né, jornal. Sim, a gente liga a televisão, né, e os noticiários todos começam pelo coronavírus. Exato. Todos eles, né, até outros temas às vezes mais complexos, mais profundos, talvez da vida social da gente, ou de saúde, enfim, estão meio de lado agora porque o tema é o coronavírus, o quanto ele está avançando. Mas afinal, como é que surgiu isso? Da onde surgiu isso mesmo, Terimar? Como é que surgem esses vírus todos aí? Os vírus, eles já existem, né? Existem milhares de vírus. Na verdade, já existem identificados mais de 9 mil e alguma coisa de vírus identificados já, que são conhecidos. Mas eles estão por aí, estão nos animais, estão nas florestas, estão na água, estão no solo, estão em nós. E muitos deles não causam doença, na maioria deles não causam doença. Aproximadamente 1% dos vírus que são identificados já até hoje são associados a doenças em humanos. Então, um vírus que está num hospedeiro, que por exemplo no caso especificamente, né, é um animal que está lá na floresta, ele pode, por uma mutação, sofrer alguma modificação e passar a contaminar o humano. Então,
daqui a pouco, a gente que costuma comer, por exemplo, caça, capivara, né? Sei lá, pessoal que costuma comer animais, invadir florestas em busca de animais, daqui a pouco isso pode surgir também por aqui. Não é uma coisa assim do além, entendeu? Os vírus, eles estão aí e eles convivem nos seus ambientes. No momento que a gente adentra um ambiente que não é nosso, estamos sujeitos a pegar isso pra gente também. Isso tudo começou na China, né? Pois é. Esse episódio desse coronavírus conhecido agora, ele se iniciou na China, então existem alguns trabalhos que mostram uma associação entre esse vírus causador dessa doença com um vírus que circula entre morcegos. Então, esse morcego teria contaminado um outro animal e esse animal contaminado um humano. E a partir daí, o vírus teria se espalhado. Então, não existe nenhuma comprovação ainda de qual foi o animal, né? Porque ainda estão procurando esse hospedeiro. Mas já existem evidências, então, que foi a partir do morcego. Não a sopa de morcego, nada disso, né? Isso é tudo, essas notícias imaginosas, assim. Mas, daqui a pouco, até o próprio convívio com o animal, né? Porque o local onde dizem ter sido comercializado, ou os primeiros casos, foram no mercado de animais vivos, né? No mercado, eu vi isso. Em Wuhan, né? É um mercado de animais vivos na China. Então, os primeiros casos teriam surgido dali. Provavelmente, eu até vi que algumas pessoas faziam relação como sendo um local assim, inadequado, até mesmo um local de pouco cuidado com os alimentos e tal. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não. Não, tem, né? Tem, porque num local onde não se tem muitos cuidados, insalubre, assim, né? O número de micro-organismos circulando é muito maior. Mas nesse caso em específico não se pode afirmar que tenha sido isso, a insalubridade do local. Mas sim o fato de comercializarem animais silvestres vivos, né? Inclusive o animal que é suspeito de ter transmitido, ele é um tipo de um tamanduá, assim, é uma mistura de tamanduá com tatu, e ele, curiosamente, ele é um animal que está quase em extinção e as escamas desse animal são utilizadas para fazer um chá para doenças respiratórias, porque na China tem muito disso, né? De medicina alternativa. Então, usam o chá desse animal para fazer para infecção respiratória. Então, esse animal, ele é comercializado clandestinamente, né? Então, isso também está dificultando o acesso dos estudiosos em saúde para chegarem realmente no animal que é o hospedeiro, né? Que tem o vírus, de fato, esse causador da doença. E daí, a partir dali, faz quanto tempo isso? Foi em dezembro. Foi agora? Foi em dezembro de 2019. É um vírus que já existe há muito tempo? Sim, ele é um vírus que existe na natureza há muito tempo. É uma família de vírus, né? Os coronavírus, na verdade, são uma família de vírus. E dentre os coronavírus existem vírus que são capazes de causar doenças em humanos, mas existem também alguns vírus que causam doenças em animais. Alguns coronavírus que causam doenças em animais. Esses já são conhecidos, já são bem conhecidos, inclusive. Dos coronavírus que causam doenças em humanos, existem 6 tipos diferentes, né? Que aí, quais são eles, assim? Tem 4 tipos deles são comuns e nós entramos em contato com ele ao longo da nossa vida, sempre. Provavelmente você já pegou coronavírus alguma vez na vida e nem sabe o que foi. Um desses resfriados, né? Passa com coriza, febre, mal-estar, pode ter sido um coronavírus. A questão é que era um coronavírus comum. E existe, então, um outro coronavírus que é o SARS-CoV, da SARS, que é SARS-CoV o nome dele, né? Mas é o que causou a doença respiratória aguda, que foi também uma epidemia grave, morreu muita gente, o índice de letalidade dele era muito alto. E teve um outro coronavírus também que é relacionado a doenças humanas graves, que é o MERS, que então
coronavírus que causa síndrome respiratória do Oriente Médio, que é transmitido por dromedários lá e eles continuam em circulação, tanto o SARS quanto o MERS. O MERS lá no Oriente Médio, no caso na Arábia, então os tratadores de camelo, eles acabam sempre tendo essa infecção, né? Ela em função dessa relação próxima aos animais. Aos animais. Então, coronavírus é uma família de vírus. E agora, em 2019, esse que então é chamado agora, né, depois de ter sido sequenciado o genoma, enfim, sido caracterizado, ele é chamado de SARS-CoV-2, porque ele causa síndrome respiratória aguda e é diferente daquele outro coronavírus do SARS. Então, esse é o 7º coronavírus conhecido associado a doenças em humanos. Os sintomas desse vírus, ele tem alguma coisa que com certeza tem, né? Que difere da gripe comum nossa, porque às vezes a gente fala do vírus de uma virose, gripe, resfriado, né, e tal. Mas qual é a grande diferença que possa ter, assim, de a gente poder identificar ou não? Não tem descrição ainda de uma característica que diga assim, ó, vai lá e se você tá com uma coriza um pouquinho mais forte, é coronavírus. Pelo menos eu não tenho lido, talvez alguém que trabalhe exatamente na clínica possa ter essa informação melhor, mas não que eu tenha lido. A princípio, os sintomas, eles se assemelham muito a uma gripe ou resfriado comum, que obviamente em algumas pessoas, né, que então depois a gente até pode falar sobre isso, mas em algumas pessoas se agrava, né, mas se agrava tendo pneumonia, né, e inclusive tem alguns relatos na literatura de associação com doenças cardíacas, doenças respiratórias. Eu li um artigo que foi publicado na Nature agora, que a Nature é uma revista super conceituada, assim, no mundo acadêmico. E eles escreveram, então, assim, toda novidade acaba saindo por revistas assim, né, agora nessa época. E eles encontraram o vírus em tecido do trato intestinal, do intestino delgado, encontraram tecido no pulmão, encontraram também no tecido cardíaco. Eu acho que, assim, isso mostra que não se sabe muito ainda, né, onde o vírus pode chegar, ainda não se tem essa informação. Por enquanto, o que se sabe é que ele está associado ao trato respiratório, mas daqui a pouco, né, ele pode a porta de entrada? Daqui a pouco aonde ele está indo e quais os sintomas, ou quais as complicações, não se sabe ainda, porque é muito recente, né, quer dizer, até mesmo os casos que se recuperaram da infecção, eles se recuperaram, mas ainda não completamente, porque é uma doença que aconteceu em dezembro, né, então veja, doentes de janeiro, estão aí com 1 mês de recuperação, doentes de fevereiro, né? Então, assim, ainda não... Eu acho que é impossível ainda ter essa avaliação do que realmente o vírus possa estar fazendo com o organismo humano. Existe uma estatística que fala que dependendo da avaliação, porque assim, conforme o país, a forma de contar esses casos é diferente, né? Países que têm testes rápidos, um sistema de saúde capaz de detectar os pacientes infectados, eles vão ter uma estatística melhor do que aqueles países que só são capazes de detectar os doentes, né? Por exemplo, se aqui em Palmeira nós tivermos uma rede de saúde capaz de testar a cidade inteira e na cidade inteira ver que tem 100 infectados, aí você vai poder dizer o percentual de infectados. Agora, se nós não tivermos uma rede de saúde com potencial de fazer esse rastreio, né? Daqui a pouco a gente pode ter 100 infectados e não saber, né? Porque 80%, de 80% a 90% desses casos, segundo as estatísticas, então, desse jeito, ainda meio tortas, não apresentam sintomas. Então, daqui a pouco a pessoa pode estar com o coronavírus e não apresentar, ou apresentar sintomas leves que não procura o sistema de saúde, né, do país. Então, esses casos podem não ser registrados. No caso, Telimar, de
da pessoa infectada, né? Ela passa por um período de convalescença, tipo um resfriado. Tipo um resfriado. Ele vai ter uma contaminação, manifesta todos os sintomas. Isso. E depois ela volta a ter essa gripe se ela entrar em contato de novo com ele? Também ainda não se tem essa informação, se a gripe se você ficaria imune ou não. Ou não. Na verdade, ele funciona assim. Depois do contato, entre 2 e 14 dias é o período de incubação do vírus. Então, você, dependendo do teu sistema imunológico, de como você tá, né? Você pode manifestar a doença entre esse período de 2 e 14 dias. Que, inclusive, é o período da quarentena, né? A hora quarentena com 14 dias. Mas, sim, enfim, é assim, né? Sim. Então, esse período de incubação do vírus, ele pode levar esse tempo. Quando manifestar os sintomas, normalmente as viroses, elas são, se você estiver bem, né, elas vão ser autorresolutivas em uma semana, 15 dias, né, a doença, ela se vem vai. E passa. Ela vem e passa. E aí, então, se sabe se tem alguma sequela. Mas no normal, então, é esse o período de incubação, né, e que a doença vai acontecer. Então, você vai ficar em função da doença, 15 dias, digamos que você manifestou a doença no 14º, mais 15 vai ficar um mês, né, em função, assim, de recuperação. E transmitindo o vírus. Sim, porque tu não sabe, né? E esse tem sido o problema maior em relação às outras viroses respiratórias, como foi o SARS ou o MERS, que é, no SARS e no MERS, que foram essas outras infecções respiratórias graves também, foram epidemias há um pouco de tempo atrás, nessas duas situações, a pessoa manifestava o sintoma e então passava a transmitir o vírus. Então, detectando o sintoma, febre principalmente, inclusive tem várias falas na TV que mostram, né, aeroportos detectando temperatura, né, da pessoa. Então, a pessoa passava com febre, venha pra cá que vamos ver o que você tem. No caso desse vírus, da Covid, né, da doença Covid-19, isso não acontece. Você pode estar transmitindo o vírus mesmo sem apresentar os sintomas. E esse pode ter sido um dos motivos pelo qual a doença tem se alastrado tanto. Que então aumenta o índice de infectividade, né? Ele infecta muito uma pessoa infectada, pode capaz infectar de muito mais outras por não saber que está com o vírus. Inclusive tem um nome isso, a gente chama de R0. R0 é exatamente isso, mostrar quantas pessoas uma pessoa infectada é capaz de infectar. Então, por exemplo, comparando com outras doenças que nós temos na nossa rotina, assim, o R0 do sarampo é 15. Então, assim, uma pessoa infectada com sarampo vai transmitir sarampo para outras 15 pessoas. O influenza, uma pessoa infectada, o R0, então, é 1, transmite essa infecção para uma pessoa. Uma e meia, mais ou menos isso. O SARS-CoV-2, ele vai ser transmitido para em torno de 2 pessoas e meia. Então, quer dizer, 2 pessoas e meia não existe, né? Ou 2 ou 3 pessoas. Então, o índice de infectividade dele é alto, se comparado ao influenza, que era 1. E isso fez com que ele se espalhasse muito rápido. Mas ele é baixo se tu pensar no sarampo, por exemplo. Sim, né? sim. E o índice de letalidade, no caso da Covid, ele é também baixo, né? É 3,6, na verdade. O que a Organização Mundial da Saúde diz, mas isso é uma média. Da Itália, por exemplo, que o índice é mais alto, com a China, que o índice é um pouco mais baixo. Com a China não, outros países que o índice é um pouco mais baixo. E essa característica do vírus, sem estar apresentando sintomas ainda, ele poder ser contagioso, isso já é uma realidade. Isso sim, essa é uma realidade que já se sabe. Já está comprovado que você tem o vírus e que não tem manifestação nenhuma e que tu está contaminando. Isso já se sabe. Essa é uma informação que já é considerada martelo batido, assim, sim, né? Sim, entendi. Já é correto. Daqui a pouco descobrem outra coisa, né? Sim. O que agora estava entrando em pauta esse vírus ele é transmitido pelo ar, né? Então, o que se sabe é que ele é transmitido a partir das gotículas, então ele se multiplica no trato respiratório
E na gotícula de saliva, ele é expelido para fora, né? Então, quando você fala, quando você espirra, ele sai junto. E existe alguma discussão também se ele é ou não expelido via trato digestório. Então, seria junto com as fezes. Mas isso não é ainda... Não se tem ainda essa informação, uma afirmação. Mas se isso acontecer, então a gente vai ter um outro problema, que é o do esgotamento sanitário, né? Infectado também. E aí vai acontecer algo tipo o que acontece hoje com rotavírus, né? Transmitido pela água, essas coisas. Mas não tem nada disso ainda, né? A princípio, hoje, a transmissão do coronavírus, ela é via trato respiratório. Então, via gotículas de saliva carregando partículas virais. Tá, beleza. E me diz assim... eu vi também uma notícia de que pesquisadores de São Paulo tinham conseguido codificar, o genoma, sequenciar, né? Isso, o que foi isso, isso é como notícia? Eu achei tão bacana isso, né? Como cientista ou como funcionário público, enfim, né? Toda essa função, isso é realmente muito importante para a gente, porque mostrou que a ciência no Brasil, ela funciona, né? Os cientistas de fato trabalham, tem um trabalho sério. Então foram 2 cientistas de São Paulo que conseguiram sequenciar o genoma, porque o que acontece? O vírus, todos os vírus, eles têm uma estrutura muito simples. Eles são formados por um material genético encapsulado, né, por uma proteína, assim, mais ou menos como um negócio assim, né? Uma sala, imaginando. E dentro vai estar esse material genético. Só que todas as características desse vírus, elas vão estar escritas nesse material genético. Então, quais características? Como que esse vírus vai se ligar numa célula do hospedeiro? Porque, por exemplo, quando o vírus, eu inspiro esse vírus, ou eu toco na minha mucosa e coloco esse vírus para dentro de mim, ele vai ter que se ligar na mucosa do meu trato respiratório, na célula dali. Vai ter que se ligar ali, vai ter que entrar nessa célula, lá dentro se multiplicar, isso dá uma trabalheira, né? E depois sair. Então, assim, a superfície desse vírus, ela vai ser a porta de entrada. É mais ou menos como se o vírus tivesse a chave para entrar nessa sala, né? Se de repente essa chave muda, ele não pode mais entrar nessa sala, mas talvez ele possa entrar naquela outra que ele nunca entrou. E o que pode mudar essa chave, a estrutura dessa chave, é o material genético. Então, no momento que uma mutação, uma modificação nesse material genético acontece, a reflexão dessa mutação vai ser uma modificação estrutural do vírus. E, no caso, essa modificação é essas proteínas de superfície, né? Que permitem a ele se ligar na célula. Então, no momento que o pessoal daqui sequenciou os vírus daqui, eles podem fazer um comparativo, se o vírus é o mesmo, pode-se fazer um comparativo em qual tipo de célula liga. Então, que eu falei antes, descobriram que liga em células do trato digestório, né? Quer dizer, como que eles sabem isso? Eles sabem porque eles sequenciaram e viram que, esse vírus tem o código para tal proteína é a chave para abrir tal porta, né? Então, essa é a importância. Eles viram que esse vírus, o primeiro, no caso, porque agora a gente já tem 36 casos, né? Eles sequenciaram o primeiro e acho que o segundo caso também. Eles viram que tem 3 modificações em relação ao vírus de Wuhan. Então, ele já é diferente do vírus de Wuhan. Mas essas modificações ainda não... as modificações ainda não foram da chave, né? Foram modificações em outras partes da estrutura viral e não modificou a porta de entrada, assim. Então, sequenciar o genoma significa isso, conhecer o vírus, e esse conhecer vai dar forças, ou vai dar, como se diz, suporte, né, material, para que os pesquisadores possam ir em busca de medicamentos, vacinas, o próprio teste para detecção, que também foi feito aqui no Brasil, né, e isso é muito importante, porque não precisa comprar o teste, né? Quer dizer, você tem um teste produzido no Brasil e com patente aberta, né? Daqui a pouco, se eu tiver condições, eu não tenho condições no meu laboratório, mas digamos que tivesse, eu tenho a receita para produzir esse teste aqui, né? Isso é muito importante. Então, o que eu acho muito interessante dessa doença, ou dessa
que agora é uma pandemia, né, como a gente estava falando antes, é a velocidade com que as coisas foram construídas. Não se sabia nada em dezembro, hoje já se sabe o código genético do vírus, já se tem estudo de vacinas, já se tem estudo de medicamentos, já se conhece muita coisa, já se tem até livros publicados sobre ele, porque as pessoas realmente correram muito atrás, né? A ciência avançou muito, né? E é muito positivo mesmo, agora você falando, né? Dele ser sequenciado aqui por pesquisadores brasileiros, porque a gente está vivendo um momento, né, onde está se retirando investimentos de pesquisa das próprias universidades, né, e se eu não me engano são pesquisadores da USP, né, que é uma escola pública, né, então tu vê assim a importância do investimento mesmo nas pesquisas e investimento nas escolas públicas, né? Num momento de tão não afirmação das escolas e da pesquisa, surgir isso bem nesse fogo, precisar né? disso, na verdade, né? Sim, para que sim. isso e toda essa proporção, mas realmente é uma forma de mostrar que as instituições públicas funcionam. Sim. Inclusive, para a produção de vacina também. Se alguém tiver condição de produzir uma vacina contra o coronavírus, esse alguém vai ser o Butantan ou Fiocruz, que também são instituições públicas, né? Quer dizer, não é que outras instituições públicas não teriam condições. Quer dizer, outras instituições não teriam condições. Mas, se você pensar que uma vacina seja produzida lá fora, por exemplo, o que tem grande chance de acontecer, né? E que essa vacina seja produzida com patente aberta, tipo, melhor cenário, né? Então, vacina produzida com patente aberta, qualquer lugar do mundo pode produzir a vacina, ótimo. Mas aí a gente vai ter que ter condição de produzir essa vacina, né? Se um laboratório particular produzir essa vacina, que provavelmente tenha muito mais condição, estrutura montada para fazer isso, qual vai ser o problema? Pensa, você ter um laboratório, produz uma vacina no momento desses, você vai vender a vacina, né? E vai vender para quem paga mais, quem paga em euro, quem paga em dólar, né? Ou a gente vai ter um sistema de saúde com um custo muito alto, ou a gente não vai ter como fornecer a vacina, né? Agora, se isso for uma produção produzido, por exemplo, pelo Butantan, pela Fiocruz, né? Que são instituições públicas, o comprometimento com o governo é maior, né? Então... Sim, até porque a gente tem, não só no mundo, mas no Brasil em especial, uma camada populacional que não tem acesso, né? A se tiver um custo razoável, não precisa nem ser elevado. Não. Um custo mais ou menos já não vai ter acesso. Né? Então, o fato de ser permitido que todos sem cobrar, ou se for produzido por institutos públicos, isso vai favorecer um monte, né? Vocês que são envolvidos com saúde e a proteger uma camada popular que está assim, em defesa, né? Nessa condição. Isso. Tomara que aconteça assim, né? Tomara que a vacina seja, de fato, que descubram, né, uma forma de imunizar e que essa vacina seja produzida por que descubram que a vacina seja de patente livre e que a gente tenha condições de produzir essa vacina em tempo hábil, né? Não para o próximo inverno, eu acredito, porque para produzir uma vacina são necessários muitos passos, né? São testes, o tempo... A comprovação disso, que isso realmente é real primeiro, até que teste em humanos. É uma caminhada, né? É uma caminhada, um investimento na ordem de bilhões, né? Quer dizer, é muito dinheiro, é muita pesquisa e é muito tempo. Acredito que nós, aqui no Brasil, não temos pernas para isso. Mas tomara que alguém lá fora descubra, né? Quem tem essa perna, descubra e nos empreste. E ajude toda a humanidade. Quem está nos assistindo é a Marilene, minha colega, dentista, Favreto, né? E ela diz, parabéns, terminar está mostrando a importância da ciência, do trabalho dos cientistas, por isso defendo investimentos em pesquisa e tecnologia, pois até teste é feito no Brasil com valor mais barato, que ela comentou. Também teve o Thiago Batistella,
Parabéns, professora Terimar, pelos excelentes esclarecimentos à população, especialmente aos ouvintes. Excelente pauta, Antonini. Não tem como não falar sobre esse tema agora, né? Porque ele é um tema que está, como a gente falou no início, né? E tem a ver com a saúde das pessoas. Esse é um tema que mexe com o emocional, né? Então é importante falar sobre ele, por isso Tem uma outra coisa importante agora que a gente comentou antes, mas nós não falamos agora, que é em relação a qual é a população com mais risco de pegar a Covid ou mesmo de ficar doente, né? Ou gravemente doente. Existem também vários estudos mostrando que pessoas acima de 60 anos, acho que a gente não falou isso aqui, né? Nós falamos antes, né? Não falamos. Pessoas acima de 60 anos é o público mais acometido, né? Então, pessoas acima de 60 anos e com doenças pré-existentes, principalmente se forem doenças cardíacas, diabetes ou hipertensão. Então, esse público é o público que tem que ter mais cuidado, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dos cuidados também. Mas é o público que tem que ter mais cuidado em relação a contrair a doença. E eu estava ouvindo um podcast que falava sobre isso, e eles comentavam desses países que fecharam as escolas, né? Em função da transmissibilidade, enfim. E nesses países que fecharam as escolas, a justificativa é que as crianças, na Itália, né? Itália fechou praticamente tudo. As crianças, então, vão para a escola, transmitem o vírus de lá para cá, mas não manifestam a doença. Mas elas são portadoras, né? Elas estão carregando o vírus. Vão para suas casas e acabam transmitindo esse vírus para as pessoas idosas. E aí, então... Ou, não só idosos, né? Idosos, imunocomprometidos. Por exemplo, quem está fazendo... algum tipo, tomando corticoide, gestante, qualquer coisa que esteja com a sua saúde debilitada. Inclusive, eu estava ouvindo hoje uma reportagem quando o Ministério da Saúde, na verdade, o diretor da Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia, né? Então, agora, a partir de hoje... estamos vivendo uma pandemia de Covid-19. O que significa isso? Não é de apavorar, inclusive ele mesmo fala, a palavra parece feia, mas a questão é que para se instalar um estado de pandemia, significa que todos os continentes têm transmissão sustentada da doença. Quer dizer, não é mais aquela situação em que um viajante, né, um turista, foi para a Itália, voltou aqui no Brasil e agora ele trouxe a doença para cá. Quer dizer que ele trouxe a doença para cá, mas que este doente passou para outro doente, que pode passar para outro, né? Então, isso a gente chama de transmissão sustentada ou transmissão na comunidade. Então, o fato de todos os continentes terem transmissão sustentada e o grande número, né, de acometidos fez com que a Organização Mundial da Saúde decretasse estado de pandemia. Mas nem era isso que eu ia dizer. Eu ia falar que depois dessa reportagem do diretor da Organização Mundial da Saúde, eu ouvi também um vídeo não era o ministro da Saúde, era alguém falando por ele, mas era um vídeo oficial, assim, do Ministério da Saúde, falando, inclusive, que nessa situação as pessoas que vão fazer cirurgias eletivas procurem não fazer, né? Por exemplo, cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, alguma cirurgia que possa debilitar o sistema imunológico, né? Que não façam para que não se tenha a possibilidade risco, né? de agravar a sua situação. Eu achei interessante porque eles comentaram isso né, abertamente, assim, porque normalmente as pessoas têm um certo cuidado quando envolve outras situações. Assim. E até porque a gente tem que tratar todo tipo de doença de uma maneira como precaução, né, preventiva. Evita uma série de problemas a respeito disso, né. Até quando eu estava quando começou essa função do coronavírus, nas escolas, o tema, as crianças, né, e a minha filha, a Júlia, insistiu para mim que nós precisava comprar álcool
e que precisava ter máscara e que a gente não podia ir. Nós estávamos organizados para ir a Porto Alegre, Passo Fundo, e ela queria máscara porque senão ela não queria ir. Sim. E estava preocupada com a situação. Depois veio, em rede social, veio um rapaz que eu não sei se é um químico autodidata. Um químico, né? Falar que o álcool não fazia qualquer tipo de atitude preventiva. Deu uma polêmica sobre isso também, né, Terimar? Foi. Na verdade, o álcool é comprovadamente, inclusive a Organização Mundial da Saúde vem estudando o álcool, formas de elaborar melhor a própria fórmula do álcool gel, né? Porque não é o gel a questão é o álcool. É uma solução alcoólica que a que nós usamos assim para a higienização das mãos é o álcool gel, porque o gel ele vai ajudar a demorar um pouquinho mais para evaporar o álcool. Ele também pode ter outros compostos que evitam a mão a ressecar demais, né? Então, assim, o fato do álcool gel, a gente usa sempre esse termo, né? Álcool gel. Mas é o álcool. Uhum. O que importa é o álcool e a concentração dele, né? Ele tem que estar acima de 60% e abaixo de 82%. Então, assim, álcool funciona. Mas, mais do que o álcool, higienizar lavar as mãos, né? Então, lavar as mãos frequentemente, toda vez que se toca em superfícies, é importante porque no momento que você fala, no momento que você espirra ou você toca na boca e toca na mesa, você já contamina o ambiente todo, né? Então, eu toquei aqui, você vem e toca aqui também, né? E aí já viu. E existem alguns estudos que mostram que o vírus pode passar até 9 dias infectivo em superfícies. Mas isso é uma coisa bem importante também de falar, que assim, a infectividade do vírus 9 dias, né? É assustador, né? Mas depende muito das condições. Porque, assim, imagine, por exemplo, o vírus como sendo uma bolha de sabão, né? Tem aquela capa, assim, aquilo ali é uma capa lipídica, que é mais ou menos o que o vírus, como é o vírus. Ele tem uma estrutura que é uma capa lipídica. Se você colocar essa bolha de sabão no sol, num ambiente muito seco, ela estoura, né? Ela explode. Então, ambientes secos, ambientes ventilados, arejados, com bastante iluminação do sol, porque o sol tem radiação ultravioleta e destrói o vírus também. Esses ambientes não deixam o vírus permanecer vivo ativo por tanto tempo. Tá. Né? Vivo não, ativo. O que a Terimar quis dizer para nós aqui, que a gente que está ouvindo, você que está nos ouvindo, é o seguinte, que o vírus fora do corpo, né, na superfície, na pia, no tanque, ou tu pega num corrimão, tá num ambiente qualquer, vai no shopping, vai no mercado e toca no carrinho. Dinheiro. Então, tudo isso aí é um vírus que ele pode ficar até 9 dias, segundo pesquisa feita. Mas se o ambiente tiver sol, seco, essa condição de 9 dias não existe. Não existe. É uma condição muito... ele rapidamente vai acabar morrendo, e não tendo risco de contaminação. Mas a importância está na gente se cuidar. Exato. Passar álcool em ambientes, lavar bem as mãos, evitar o contato, né, Terimar? Na verdade, o negócio é cuidar. Para você não se contaminar, então higienizar bem as mãos, não tocar, né, nos olhos, nas mucosas, porque se a sua mão não estiver bem higienizada e for parar nas mucosas, você carrega o vírus para você. Então, esses são cuidados pessoais, você está cuidando da sua saúde. Mas você também tem que se preocupar com a saúde coletiva, né? Então, a gente fala que é a etiqueta, né? São pequenas atitudes de ética que você precisa ter para evitar que você contamine outra pessoa. Então, é o cuidado ao tossir, né? Tossir, a gente fala para tossir no antebraço ou no lenço, mas se tossir no lenço, não adianta tossir no lenço e deixar o lenço na mesa, tem que pôr o lenço no lixo, ou aí vai ter que ser lenço descartável, né? Sim. Evitar, se tiver contaminado ou se tiver com sintomas, e isso não serve só para essa coronavírus. Sim, até você estava comentando antes, né? Que o cuidado que a gente está propondo
a evitar a contaminação com o coronavírus, vai evitar muitas outras doenças. Na verdade, eu acredito que se de fato esses cuidados forem não só da boca para fora, as pessoas não só falarem realmente e efetivamente fizerem, né, tomarem esses cuidados, no final do nosso inverno, nós vamos ter muito menos casos de doenças respiratórias, do próprio influenza ou outros vírus respiratórios que circulam e acometem a população, às vezes até mais do que a gente tanto fala desse coronavírus, né? Tem muita doença, respiratória que acomete pessoas em todas as faixas etárias e que a gente precisa se preocupar. Mas os cuidados básicos são esses, assim, lavar a mão. Então, sempre que tiver perto de uma pia, prefira lavar a mão mesmo, né, com água e sabão. O sabão destrói o vírus também. Se não tiver essa possibilidade, que ninguém vai andar com uma pia a tiracolo, né? Mas o álcool é possível você andar com ele na bolsa. Então, usar o álcool gel vai te prevenir de coronavírus, mas vai te prevenir de influenza, vai te prevenir, inclusive, de um verme, né? De um Ascaris lumbricoides. Tantas coisas. Então, a higienização das mãos e a etiqueta ao tossir são, eu acho que, bem importantes. Tem também os cuidados com as pessoas mais idosas, evitar levar elas em locais fechados, né, ambientes com aglomeração, isso também é bem importante, mas para um grupo de risco, os cuidados devem ser maior do que crianças e idosos. Lembrando que as crianças transmitem a doença, né, embora elas não manifestem tantos sintomas. Eu ia te perguntar para ti também que não tem nada a ver com o clima, o vírus. Então, porque também eu ouvi qualquer coisa a respeito disso. Por exemplo, no inverno os resfriados, as gripes, as viroses acontecem com mais frequência, né? Até talvez tenha um pouco a ver também com o que você comentou a respeito da umidade do ambiente, não ter sol e tal, né? São esses dois fatores que vão regular se vai ter ou não no inverno, assim, né? As doenças ou o número de casos, enfim. Mas a condição climática, né? Que se for um ambiente um pouco mais frio, mais úmido, a gotícula de saliva mesmo, ela vai ficar mais tempo, né, sem ser destruída. E também as aglomerações, né, também. As aglomerações com ambientes completamente fechados, elas são muito maiores no inverno. E isso faz com que as doenças sejam transmitidas muito mais no inverno. Esses são os fatores. No caso do coronavírus, ele está chegando, inclusive o Brasil é um ponto-chave, né, agora na determinação de como vai se suceder o restante, assim, do processo de infecção no mundo, porque nós estamos no verão, né, e todo o norte do planeta inverno, assim. Então, o que acontece? Tinha-se essa dúvida, como o vírus vai se comportar em altas temperaturas, onde a radiação, temperatura, umidade, né, é mais baixa. Só que ele teve transmissão sustentada aqui também, né? Nós tivemos casos de transmissão sustentada, então mas ainda não se falou nada, assim, sobre isso. É especulação, né? Não tem nada falando que... na verdade tem muita especulação mesmo, né? E talvez até por essa falta de informação é que se gere nas pessoas tanto temor. Nesse vídeo que eu falei do Ministério da Saúde, eles falaram sobre que, assim, previsivelmente vai acontecer uma disparada de número de casos agora, né? E que vai atingir o auge do número de casos, né? Não necessariamente de doentes, mas sim de pessoas infectadas no inverno, né? Então, é meio que não tem muito o que fazer agora, né? Assim, é ter esses cuidados, higiene básica para tentar se proteger e proteger as outras pessoas, mas, inclusive, no caso também do vídeo do diretor lá da Organização Mundial da Saúde, ele comenta isso, que é a primeira pandemia que existe uma possibilidade de contenção pela informação. Então, assim, ao mesmo tempo que as mídias sociais atrapalham, elas também ajudam, né? Então, assim, talvez a facilidade dos cuidados de contenção vão ser maiores e mais fáceis de acontecer agora em função
da velocidade com que a informação corre, né? Então, ao mesmo tempo que é ruim, é bom, assim. Então, ele fala isso. Eu não consegui ver o vídeo até o fim, mas, assim, me chamou a atenção quando ele diz isso, que é uma das primeiras pandemias com possibilidade de contenção, né? Se comparado lá, H1N1 e as outras. Sim. Que já existiram. A Solene escreve aqui para a tia Solene Castro, que é do Hemolab ali, né? Essa sabe o que está falando. Parabéns ao programa. Um abraço, obrigada. Solene. A Solene foi minha primeira secretária aqui, quando eu vim trabalhar aqui em Palmeira das Missões. Eu conheci ela numa festa, na verdade. Tenho um carinho muito grande por ela. E assim, isso... Porque gripe, às vezes, as pessoas comentam, gripe, resfriado, virose, vitamina C... tem alguma coisa a ver? Tem prevenção com isso? Na verdade, eu acho que o fortalecimento teu orgânico, né, ajuda a prevenir doenças, porque tu se sente mais fortalecido para enfrentar qualquer virose ou situação. Mas tem alguma coisa a ver, na real, isso? Ou também não se tem? Não, tem, né? Tem várias associações. Se você for para a literatura, assim, tem muito trabalho que associa vitamina C com melhora da imunidade, realmente tem, né, um efeito. Mas, assim, para você se proteger ficando imunologicamente bem, né, fortalecido, o importante é uma boa alimentação, uma boa hidratação. Eu acho que não existe mágica, né? Tipo assim, não adianta, eu não como, tô de regime, mas aí tomo 1 litro de vitamina C. Tá bom, vai adiantar, sim, né? Sim. É saúde global, assim, né? Você tem que estar bem em todos os sentidos, mas existem, se você for procurar na literatura, tem, assim, qual o efeito do chá de Marcela na imunidade? Você vai achar, né? Qual o efeito do... Então, assim, muita coisa tem um efeito, mas um pouquinho de efeito, né? O importante é que você tenha realmente um cuidado global com a saúde, né? É o conjunto de tudo, né? Bem alimentado, bem nutrido, na verdade, né? Porque não adianta também estar bem alimentado, comer pão o dia inteiro, todo dia, que não vai estar bem nutrido. O importante é ter uma boa alimentação. E tendo de tudo um pouco, porque também não adianta você ter vitamina C e não ter vitamina B, né? Quer dizer, a questão de falar assim, vitamina C ou vitamina B, o que eu vejo como uma preocupação é que as pessoas acabam exagerando num composto químico, então, e esquecem que não adianta você usar aquilo se não tiver todo o conjunto de cuidados, né? Que te proporcione um bem-estar, né? Mas olha, quer dizer que o nosso programa voou, né? Tá quase no fim do nosso horário, mas eu adorei um monte como informação, sabe? Tenho certeza que as pessoas que nos ouviram aprenderam muito, né? Contigo. E no caso, Tenimar, como você falou, né, que há uma perspectiva que no nosso inverno vem acontecer muitos casos, né? As pessoas não têm que se apavorar com isso, né? Não, porque assim, porque a gente vê hoje, né, Tenimar, tanta gente falando sobre o assunto, mas temendo o assunto, porque lá na China isso, porque na Itália tal, e daí eu tô preocupado porque eu vou me contaminar. Pô, mas se tu se contaminar e se cuidar, cuidados prévios, assim e tal, evitando daí de você tentar não propagar ele, né? Acho que é bacana não tem que se estressar demais com isso, né? Eu acho que tem que se preocupar mais com o sarampo, na verdade, assim, que tem um índice de infectividade maior. Tem que se preocupar muito com o mosquito que está na sua casa em função da dengue, né? Quer dizer, nós também vivemos uma endemia de dengue, na verdade, de febre amarela, e isso tudo nós podemos controlar, né? Porque é só você ir lá e ter cuidado no seu pátio, manter o seu pátio sem água parada, todas aquelas coisas que eu acho que vale uma conversa também sobre isso um dia. Mas a questão é, o índice de pessoas que ficam doentes é muito baixo, né? Então, tem entre 80% a 90% dos casos que foram identificados até agora, então lembrando sempre que a gente ainda está em estágio de... Talvez essas estatísticas mudem na medida que as pessoas forem, de fato, fazendo estatísticas com palpáveis, assim, né? Sim. Mas a princípio, assim, de 80% a 90% dos casos não tem nenhum tipo de acometimento, né? Então, se você pensar em 80% a 90% dos casos não ter acometimento,
né, não tem alarme. Não. Vai ser um resfriado, como a gente pega, por exemplo, assim, a gente não vem aqui falar de adenovírus. Nossa, mas eu não sei te dizer em números, mas a quantidade de pessoas que tem resfriado por adenovírus é muito grande. Né? É uma doença que causa um resfriado. A questão só é que ela se alastrou rápido demais, o que é o que assustou a população. Mas a gravidade, a letalidade dela é menor do que, como eu falei, o sarampo é menor do que a dengue, é menor do que a febre amarela, que são doenças endêmicas. O sarampo não é endêmico, né? Mas no caso a dengue, que é endêmica no nosso país. Eu acho que tem que ter mais cuidado com a dengue, se preocupar mais com ela. Reforçando, né, o que você trouxe em todo o programa, que o cuidado, basicamente, é você ter cuidado com a tua higiene pessoal, cuidado na hora de espirrar, evitar ambientes fechados, né, Telemar? Aglomeração. Na verdade, são cuidados que você vai ter. Agora a gente está batendo em cima deles e usando o Covid como desculpa, mas são cuidados que você vai ter tem que ter sempre com todas as outras doenças. Inclusive, deixa eu falar uma coisa que eu faço há tempos, assim, que eu acho interessante. Fazem, eu acho que uns 3 anos, mais ou menos, eu fui num congresso de infecção hospitalar em Porto Alegre e a gente teve, na verdade, eu fiquei o congresso inteiro na sala de palestras com uma pessoa que chama Didier Pittet. Didier Pittet é o cara responsável pelo uso do álcool gel no mundo. Antes dele, ninguém usava álcool gel, as pessoas só lavavam as mãos. Eu vim de lá encantada, porque assim, foram 7 dias... Não, foram 7, foram 4. 4 dias ouvindo muita coisa sobre a higienização das mãos, a importância dela. E eu voltei aqui e comecei a fazer 2 tipos de trabalhos na comunidade em relação à higienização das mãos. Então, eu tenho um projeto da escola, que é com as escolas, assim, todos os alunos das escolas municipais do 6º ao 9º ano já passaram pelo laboratório, fazendo atividades, aprendendo a lavar as mãos. Agora eu vou continuar fazendo a mesma coisa, só que não vai precisar tanta gente, né? Pode ser alunos de 5º ano, porque os de 6º em diante já passaram. Ou repito, não sei, mas enfim, tipo, já passaram, né? Todos os alunos das escolas municipais já passaram por essa aula, né? De como, quando e por que higienizar as mãos. Além disso, com os alunos da graduação, eu tenho um outro projeto que eu acho bem interessante também, que chama Operação Mãos Limpas. Então, assim, os alunos do curso de enfermagem, eles levam essa informação sobre higienização das mãos, importância, como e quando e porquê, né? Para profissionais da saúde. Os alunos da nutrição fazem isso em restaurantes, bares, lanchonetes, e os alunos da biologia nas escolas. Então, todos os semestres, inclusive se vocês tiverem algum estabelecimento comercial relacionado à saúde, quiserem, podem perguntar, porque esse semestre é o semestre da enfermagem. Em maio, que é o mês da higienização das mãos, também decretado pela Organização Mundial da Saúde. Então, em maio, os alunos vão sair em busca de campo para a execução desse projeto, né? Então, eles vão até o estabelecimento, pedem uma autorização e ensinam aquela pessoa sobre como faz, porque lavar as mãos não é só passar a mão debaixo da torneira, né? Não vai adiantar nada você passar a mão, o vírus vai olhar e vai dizer ha, 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 né? Você precisa pôr o sabão, lavar a palma da mão, lavar entre os dedos, lavar o dorso, unhas, debaixo das unhas. Então, tem uma técnica também para isso. Que é importante que quando você vá lavar as mãos, você fique pelo menos 20 segundos esfregando a mão. É o tempo de cantar Não Atire o Pau no Gato. Vá para baixo da torneira, coloque o sabão na mão e comece a cantar Não Atire o Pau no Gato. Não vou cantar Não Atire o Pau no Gato aqui, porque pagar esse mico também não precisa, né? Mas comece a cantar Não Atire o Pau no Gato. Quando você terminar, você já passou em torno de 30 segundos cantando e já esfregou a mão toda. Então, só para lembrar, assim, que não é uma preocupação de agora, entendeu? Sim. No meu caso, por exemplo, é uma preocupação que já vem há quase 3 anos, assim, eu venho trabalhando com os alunos das escolas, com a comunidade em função disso. Que bacana. Olha, enquanto você estava falando, eu estava pensando na importância da nossa Universidade Federal aqui em Palmeira das Missões. O ganho que nós tivemos com a vinda da universidade para cá. Em todos os campos, né? Você estava falando, daí a gente estava nos assistindo o professor
Adriano Lago e tantas outras ações que a universidade faz aqui na nossa comunidade, na área da enfermagem, na área da nutrição, da biologia, e o quanto é importante para nós, a nossa comunidade, a vinda para cá, o perfil educacional, a participação de vocês, professores, na nossa comunidade, a interação em todas as áreas. Enquanto você estava falando, eu estava pensando o quanto nós somos agraciados, assim, sentindo agraciados mesmo com a presença de vocês aqui, num momento tão importante como esse, por exemplo, onde as pessoas estão tão assustadas com o coronavírus, trazer alguém que possa trazer informação com segurança, sabe? Passar uma informação bacana de quem conhece do assunto. E assim eu tenho convidado outros professores, tenho uma relação bem bacana com muitos de vocês, e quero dizer que, em nome da comunidade, quero me colocar aqui como rádio comunitária, né? Em nome da comunidade, agradecer de verdade a presença de vocês aqui e dizer para você a importância de vocês estarem aqui conosco e para a nossa região, em tantos outros aspectos, né? Mas em especial a esse, e agradecer a tua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sempre que eu puder ajudar, ou que tiver algum assunto que você acha que eu possa contribuir, eu estou à disposição. Bacana. E também dizer que nós, né, Telemar, às vezes a gente também não tem noção de um conteúdo tão importante que possa ser difundido e dito, né? Cada um de nós, eu faço rádio pelo prazer de fazer a rádio, né, de levar informação, mas sou dentista, e às vezes algum assunto que seja pertinente para que a gente possa levar informação, você pode procurar. Que com certeza a rádio, o programa Diálogo Aberto, né, vai estar aberto a poder ouvir e passar essas informações tão importantes para a nossa comunidade. Obrigado pela tua presença mesmo. E assim que der, vamos conversar de novo. Ok, à disposição sempre. Obrigada aos ouvintes da Rádio Landel. E nós também agradecemos bastante a receptividade da comunidade. Eu me sinto bem acolhida em Palmeira das Missões, a minha família também se sente acolhida aqui. Na verdade, eu já me sinto palmeirense, né? Então, bacana. Muitos dos meus colegas sei que se sentem assim também. Bacana. Então, estivemos conversando hoje com a professora Telemar, né, da Universidade Federal de Santa Maria, sobre o coronavírus, mais conhecido, né? Tem uma especificidade desse vírus, mas vamos falar do coronavírus, que tem trazendo um pouco de temor. Esse vídeo da conversa, desse bate-papo com a Telemar vai ficar no Face também. Se você quiser ter acesso, é só procurar em Fernando Antonini e procurar o vídeo, vai estar ali para levar as informações que nós passamos aqui para toda a comunidade. Quarta-feira que vem, quem me pediu espaço foi o pessoal das mulheres da OAB, para falar sobre um evento que vai acontecer no final de março. E aí, então já está marcado para isso. Então, quarta-feira que vem estaremos conversando com o pessoal da OAB, das mulheres da OAB. Um abraço e até quarta-feira que vem com mais um programa Diálogo Aberto.